Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, este é o canal Físico-Química em 5 minutos e esse é mais um vídeo sobre destilação. E nesse vídeo eu vou falar mais especificamente sobre os diagramas de pressão-composição. Eu vou analisar as principais características desses diagramas, tem alguns pontos bem importantes que precisam ser esclarecidos e vou falar também um pouco sobre a regra da alavanca, ok pessoal? Então, em outro vídeo, o diagrama abaixo foi deduzido a partir de equações da pressão de vapor total em função da composição do líquido, que a gente chamou de XA, e da composição do vapor, que a gente chamou de YA. A reta vermelha nos dá a pressão total de vapor em função de XA e a linha verde nos dá a pressão total de vapor em função de YA. Mais na frente nesse vídeo eu vou colocar um card para você poder clicar e assistir esse vídeo anterior, ok? Ponto importante aqui, observe que é um gráfico de pressão por ZA. O que é ZA? ZA é a composição global. Por exemplo, se nós temos um sistema que tem mais de uma fase, ZA vai me dar a fração molar de A considerando as duas fases, ok? O sistema como um todo. Se o sistema tem apenas a fase líquida, ZA vai ser igual a XA. Se o sistema tem apenas fase gasosa, ZA vai ser YA, ok? Primeiro ponto importante aqui, pessoal, para a gente começar a interpretar esse diagrama, é identificar as regiões onde há diferentes fases. Então, pessoal, em pressões maiores que a pressão ali delimitada pela linha vermelha, nós vamos ter apenas fase líquida, ok? A fase líquida é a fase mais estável. Entre a linha vermelha e a linha verde, a gente vai ter um equilíbrio de fases. Fases líquida e gasosa vão estar em equilíbrio. E se nós estivermos em pressões abaixo dessa linha verde, a gente vai ter apenas a fase gasosa. Vou explicar isso em bastante detalhes em alguns esquemas, eu acho que vai ficar bastante claro. Também é importante identificar aqui, pessoal, onde está a pressão de vapor dos componentes puros. Isso é um ponto bem importante. Inclusive, só com esse diagrama, do jeito que está mostrado aí, a gente já pode dizer que componente é o mais volátil, considerando que isso aqui é uma mistura entre um componente A e um componente B. Da seguinte forma, quando ZA é igual a 1, eu tenho apenas A na mistura. Logo, naquela linha vertical sobre ZA igual a 1, eu tenho a pressão de vapor do componente A puro. Por outro lado, quando ZA é igual a 0, eu vou ter B puro. Portanto, naquele ponto sobre a linha vertical que passa em ZA igual a 0, eu tenho a pressão de vapor do componente B puro. Como a pressão de vapor do A puro é maior que a pressão de vapor do B puro, a gente diz que A é mais volátil. Ponto bem importante, nesse diagrama, temperatura é constante, ok, pessoal? Então a gente vai analisar uma situação em que a gente pega uma mistura líquida e vai reduzindo a pressão de maneira isotérmica e vamos ver o que acontece com o nosso sistema. Então vamos analisar, pessoal, o diagrama que a gente acabou de ver e imaginar que a gente tem uma mistura que inicialmente está na condição marcada pelo aquele ponto ali, ok? Então a mistura está na fase líquida. Para ficar aqui mais fácil de demonstrar alguns aspectos, vamos considerar que A é um líquido de cor amarela e que B é um líquido de cor azul, ok? Logo, aquela mistura vai ter uma cor verde, ok? Então esse é o nosso sistema inicial. Vamos imaginar um recipiente, ok? Que tem um pistão e que o pistão está encostado na superfície do líquido. E o líquido, sendo uma mistura do componente A amarelo e do componente B azul, vai ser um líquido verde, ok? O que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte, imagina que a pressão sobre essa mistura está sendo reduzida de maneira isotérmica e que inicialmente ela é reduzida até esse outro ponto. O que vai acontecer aqui? A gente chegou num ponto em que há equilíbrio entre líquido e vapor.
Mas como a gente já viu no vídeo anterior, a composição do líquido vai ser diferente da composição do vapor. E a composição do vapor é dada por esse ponto que eu chamei de YA1. Nesse caso, a composição do líquido é igual à composição global. E a composição do vapor é YA1, ok? O importante de perceber aqui, pessoal, é que o líquido tem uma proporção, ou melhor, o vapor tem uma proporção do componente A maior. Observe que YA1 é maior do que ZA, né? E nesse ponto ZA é igual à composição do líquido. E como a gente viu anteriormente, o componente mais volátil é o componente A. Então a gente reforça uma conclusão que a gente já fez no vídeo anterior, de que o vapor vai ter uma proporção maior no componente mais volátil, em comparação com o líquido, ok? Como o vapor vai ter mais do componente A, ele vai ser um pouco mais puxado para o amarelo, como eu representei ali, ó, um verde mais puxado para o amarelo. E ali no desenho do nosso sistema, eu coloquei um pequeno retângulo para mostrar que nessa situação a gente vai ter uma pequena quantidade de vapor, ok, pessoal? Do jeito que está desenhado ali, até não está muito bem claro qual seria a proporção real, mas isso quando eu for falar da regra da alavanca, daqui a poucos minutinhos, vai ficar mais claro, ok? Ponto importante aqui é a composição do vapor é diferente da do líquido e a composição do vapor é mais rica no componente A, que é o mais volátil, ok? Agora vamos imaginar que a gente continue a reduzir a pressão até chegar nesse novo ponto que está marcado ali, ok? Novamente, pessoal, a gente vai ter um vapor, ok? Uma composição que eu chamei aqui de YA2. Ponto importante aqui, observe que o YA2 é menor que o YA1, que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Ou seja, a composição do vapor se aproximou, nesse caso, da composição inicial, ok? Então ele se afastou, digamos assim, o excesso de ar reduziu um pouquinho. Então se a gente pensar aqui nas cores, como a gente já vai ver, ela vai um pouquinho mais para o verde inicial. Por outro lado, a composição do líquido, pessoal, agora se afastou do verde inicial e foi em direção ao B puro, que é mais azulado, ok? Nesse caso, a composição do líquido vai ser dada por um ponto que eu chamei aqui de XA2, ok? Então a gente pode representar esquematicamente da seguinte maneira. O líquido nesse ponto é mais puxado para o azul, ok? E o vapor, comparado com o que estava na composição YA1, é mais puxado para a cor inicial, da composição inicial, ok? Agora, como é que a gente define quanto de vapor e quanto de líquido tem no nosso sistema? Isso é dado pela chamada regra da alavanca, que pode ser escrita de diferentes maneiras, como essa que eu mostrei ali, pessoal. Ó. Ng seria o número de mols no estado gasoso, Nl, o número de mols de estado líquido, vai ser igual a Za menos XA2 sobre YA2 menos ZA. Ou seja, é uma relação entre os segmentos, você pode pensar assim, um segmento de reta entre a composição do vapor e a composição global, a composição do líquido e a composição global, ok? Você pode inclusive escrever a regra da alavanca em termos de centímetros. Você pode pegar uma reta e ver ali as proporções. Dá no mesmo, ok? Só para ficar um pouco mais claro, vamos pegar aqui alguns exemplos com números reais, digamos assim, né? Então vamos supor que a composição do líquido é 0,29 da fração molar de ar, a composição global é 0,53 e a composição do vapor é 0,68. Nesse caso, a regra da alavanca ficaria como está escrito aí, e calculando, a gente vai obter que a razão Ng por Nl é igual a 1,6. O que isso significa? Significa que eu tenho 1,6 vezes mais vapor do que líquido.
Basicamente é isso, ok? Se fosse 1, significa que eu tenho a mesma quantidade de vapor e de líquido, ok? Não confundir a quantidade da fase com a composição da fase. E isso eu já discuti em mais detalhes em outro vídeo em que eu falei sobre o diagrama líquido-líquido. Vou deixar ali um card para você poder assistir esse vídeo depois também. Ok, pessoal? Se a gente continua a reduzir a pressão, o que vai acontecer? Agora, a composição do vapor coincide com a composição global e a composição do líquido, pessoal, é bem pertinho do B puro. Ou seja, o líquido vai estar mais puxado para o azul ainda e a composição do vapor vai ter a mesma cor da solução inicial, que é o nosso verde, ok? Por isso que eu coloquei ali o líquido como um azul um pouquinho mais claro do que o B puro, porque tem um pouquinho do amarelo, digamos assim, né? E o vapor vai ter aquela cor verde inicial. Observe que agora, pessoal, eu tenho praticamente só vapor, ok? Para ficar visível no desenho, eu botei ali um retângulo visível, né, na cor azul para representar a fase líquida, mas na prática, nessa condição, a quantidade de líquido é quase que imperceptível, porque se a gente fosse aplicar a regra da alavanca que está mostrada ali, ó, o denominador, o YA2, nesse caso, coincide com o ZA, ok? Porque o ponto da composição global está em cima da reta do vapor. Então, na verdade, essa razão vai tender ao infinito, porque o denominador ali vai para zero, ok? Então, eu praticamente tenho só vapor e uma quantidade muito pequena de líquido. Se a pressão continua a se reduzir, a gente vai obter um vapor que tem a mesma composição global que o líquido inicial. Isso é um ponto bem importante. A composição global, ela não muda, ok? Porque a matéria não vai desaparecer. Então, o vapor final vai ter exatamente a mesma composição que o líquido inicial. Ok, pessoal? Ponto importante que a gente vai discutir em mais detalhes no terceiro vídeo é o seguinte: o vapor mais rico no componente mais volátil é o vapor formado no início no processo de ebulição, nesse caso aqui, ok? A gente vai ver que quando a gente vai fazer a destilação utilizando diagramas de temperatura-composição, a gente vai ter uma outra situação. E um ponto importante aqui, ó, é que se esse vapor que sai inicialmente for separado e condensado, a gente vai obter uma mistura mais rica no componente mais volátil que a mistura original. E esse seria um exemplo de uma destilação em pressão reduzida, ok? Geralmente, quando se fala em destilação em pressão reduzida, você está pensando num processo em que a solução é aquecida e a pressão também é reduzida. Geralmente se usa uma bomba de vácuo para fazer isso, mas é possível fazer uma destilação só com a pressão, sem precisar aquecer. Ok, pessoal? Então, nesse vídeo, para introduzir alguns pontos importantes aqui no processo de equilíbrio líquido-vapor, que a gente vai ver de forma mais aplicada no próximo vídeo, que é sobre temperatura-composição, os diagramas de temperatura-composição, que são os diagramas mais utilizados, ok? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas nos comentários, compartilhe com os amigos e nos siga nas redes sociais. Valeu, pessoal!